Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caimã Coffee, um episódio que a gente responde todas as dúvidas, as perguntas da nossa audiência. Meu nome é João Vitor e como que funciona esse quadro? Você que está aí acompanhando a gente pode mandar sua pergunta lá no Instagram, no nosso Facebook ou deixar sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo para a gente estar respondendo sua dúvida, tirando aí todas as suas dúvidas nos próximos episódios do Caimã Coffee. E a primeira pergunta que a gente vai responder do dia hoje é a seguinte pergunta: se eu gerar mais energia do que consumir, posso vender essa energia? E a resposta é que não há possibilidade de você vender a energia que sobra para a concessionária de energia. Ou seja, você não faz uma troca monetária da energia que você está gerando com o seu sistema fotovoltaico. Por que isso acontece? Existe um modelo que regulamenta isso tudo, existe uma agência que regulamenta e ela não permite que haja uma troca financeira entre o cliente e entre a concessionária de energia. Ou seja, quando você gera mais energia do que você consome naquele período de tempo, naquele mês que você está analisando, essa energia que sobra, ela é convertida em créditos energéticos. Ou seja, no seu talão, lá na sua conta de luz, você vai ter um saldo de energia que você vai poder gastar, ela tem uma validade de até 60 meses, ou seja, são aí 5 anos para você estar utilizando essa energia. E quando que você utiliza essa energia? Naquele mês em que você gerar menos energia do que você consumiu. Então você faz ali uma média do que você consome e aí essa sobra ela sempre vai ser utilizada no mês que você gastar mais, você consumir mais energia do que gerar. E o que acontece? Você pode gerar, existem alguns modelos que você gera mais energia de forma intencional para você abater em outros imóveis que você tem, que é o que a gente chama de autoconsumo remoto. Você tem uma usina, ela gera mais energia do que você precisa e você abate em outros imóveis, em outros lugares onde tem a mesma concessão daquela concessionária de energia. E talvez você esteja interessado em saber se, João Vitor, é possível ganhar dinheiro com o sistema fotovoltaico sem que eu venda energia para a concessionária? Existem alguns modelos, que a gente chama de cooperativa, em que você cria, você investe seu dinheiro numa usina solar fotovoltaica e essa cooperativa de energia ela aluga a sua geração, aluga essa energia que você está gerando e você tem a possibilidade de monetizar essa energia que você gera através da sua usina fotovoltaica. Mas isso é um outro modelo que a gente pode trazer aqui, explanar algumas dúvidas se você tiver dúvidas sobre esse modelo de cooperativa. Mas a princípio, se você gera mais energia, isso se torna um crédito energético que vai ter até 60 meses para você estar consumindo esse crédito aí. Ele tem essa validade de 60 meses, tá certo? A próxima pergunta aqui que nos fizeram foi: o que vocês aí da Caimã oferecem de garantia no sistema? E é uma pergunta muito bacana porque existem dois tipos de garantias que nós oferecemos aqui dentro da Caimã para o nosso sistema. Como que funciona? Existe uma garantia que é dos próprios fabricantes dos equipamentos que nós utilizamos e existe uma garantia que nós da Caimã, que é a empresa Caimã, ela oferece aos seus clientes. E quais que são essas garantias dos fabricantes dos equipamentos? A gente tem basicamente dois principais equipamentos, dois principais dispositivos que compõem o sistema fotovoltaico. O primeiro é o inversor, que é basicamente o cérebro do sistema, que vai trazer toda a parte de inteligência desse sistema. E ele tem uma garantia basicamente de 5 a 7 anos quando a gente fala de inversores centralizados, e de 12 a 25 anos quando a gente fala de microinversores, sendo esses 25 anos uma garantia estendida que você tem a possibilidade de comprar a mais para os seus inversores. E quando a gente está falando de inversores centralizados, é importante a gente ressaltar que são equipamentos eletrônicos que têm uma vida útil aí de 13 a 15 anos, ou seja, dentro de 13 a 15 anos é um equipamento que ele vai parar de funcionar e você vai precisar fazer reposição desse equipamento para que você tenha a continuidade do seu sistema, para que ele funcione aí por mais de 25 anos. O outro equipamento dispositivo também que faz parte do sistema, que são as placas solares, são os módulos fotovoltaicos que a gente chama,
Eles têm uma garantia de 10 anos, né, contra defeitos de fábrica e tem uma garantia de eficiência de 80% da geração lá no 25º ano. Ou seja, depois de 25 anos que seu sistema está funcionando, essas placas vão estar gerando 80% do que foi gerado no primeiro ano. E isso acontece porque se trata de um equipamento eletrônico, se trata de um equipamento que vai ter uma degradação, uma degradação natural do equipamento que a gente não consegue, por enquanto hoje, né, não tem uma tecnologia em que não haja essa degradação. Mas a degradação é uma degradação muito baixa. Se a gente for parar para ver, vai dar mais ou menos 0,7% ao ano, ou seja, a cada ano você perde 0,7% da geração da sua placa. Ah, João Vitor, então não vale a pena colocar esse sistema porque ele vai degradando aí ao longo do tempo. Se você parar para ver, degradação de 0,7% ao ano, né, da geração, enquanto a energia ela fica 10 a 12% mais cara todos os anos. Ou seja, mesmo que você gere menos, você está tendo aí uma economia em juros, né, se a gente for contar, de pelo menos 9% ao ano. Então você está deixando de pagar 9% a cada ano mais na sua conta de luz. Então, fotovoltaico é um sistema, né, ele é um modelo que vale muito a pena para quem utiliza, para quem faz o uso aí de gerar a sua própria energia. E a garantia que a Caimã tem, que nós oferecemos para os nossos clientes, é uma garantia da geração contratada até o tempo de payback. O que isso significa? Quando você adquire o seu sistema fotovoltaico, a gente sempre olha para a geração daquele sistema, ou seja, quanto de economia esse sistema vai me gerar ao longo dos meses daquele ano. E a gente oferece essa garantia que é o quê? Você vai ter o retorno do seu investimento garantido, ou seja, se você investiu 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, vai depender do tamanho do seu sistema. Você vai ter esse investimento garantido através da geração, ou seja, as economias que você vai fazendo ao longo dos meses na sua conta de luz, a gente garante até o seu tempo de retorno aí do seu payback. Isso vai variar de cada sistema, ou seja, 4 anos, 5 anos, em torno de basicamente de 4 a 6 anos, a depender do seu tipo, do seu sistema, a gente garante aquela geração em contrato para você, independente do que aconteça. A gente vai fazer, por exemplo, João, esse ano ficou abaixo da média que foi contratada. A gente vai fazer o estudo para ver o que aconteceu e a gente faz um ressarcimento financeiro para os clientes e em alguns casos que haja problema mesmo, por algum motivo, a gente viu que aquele sistema não gerou o suficiente que a gente contratou, né, vendeu para o nosso cliente, a gente faz ajustes técnicos para garantir a satisfação do nosso cliente, né? No primeiro Caimã Coffee, a gente deixou isso muito claro, que o porquê da nossa empresa, o propósito da nossa empresa é satisfazer os clientes da Caimã. Então, por isso que a gente desenhou essa garantia aí, que é uma garantia diferenciada aí no mercado. Vamos aqui agora para a nossa terceira pergunta. A pergunta é o seguinte: terei retorno do investimento em energia solar em quanto tempo? Ou seja, ele está perguntando assim, eu vou investir em fotovoltaico, em quanto tempo o fotovoltaico vai se pagar, esse investimento vai se pagar? E aí é muito interessante a gente analisar, porque tem pelo menos aqui dois fatores que vão influenciar muito nesse investimento seu. Primeiro fator, quanto que é que você paga no seu quilowatt, qual que é a tarifa energética que você paga hoje na sua conta de luz? Eu sou um consumidor residencial, pago aproximadamente R$1 por mês. O seu tempo de retorno vai ser menor do que um cara que é rural, por exemplo, que ele paga lá 66 centavos na tarifa dele. Mas, né, se você é um cliente também que consome muita energia, ou seja, o volume que você paga na sua conta de luz é muito alto, o seu tempo de retorno também vai ser mais baixo. Por quê? Quanto mais você gasta energia, maior vai ter que ser o seu sistema para trazer a sua economia. E quanto maior o sistema, proporcionalmente ele fica mais barato. A gente fala que um sistema que gera R$1.000 de economia, ele é mais barato que 2 sistemas que gera R$500 de economia para o cliente. Então, primeira variável, né? Quanto mais caro o quilowatt que você pagar, mais rápido é o tempo de retorno.
E quanto mais você paga na sua conta de luz, também mais rápido vai ser o seu tempo de retorno. Mas em média, para você ter uma noção assim, né, o cliente residencial, o cara que tem uma casa, ele vai ter o tempo de retorno aí de 3 a 5 anos desse investimento. Então ele investe 3 a 5 anos da conta de luz e tem um retorno aí de mais de 25 anos de economia na conta de luz. O cliente que ele é comercial, ele vai ter uma variação aí de tempo de retorno de 3 a 4 anos e mais de 25 anos da conta de luz. E o cliente que ele é rural, ele pode variar de 5 a 7 anos de tempo de retorno de investimento por ser uma tarifa mais barata, mas se ele for um consumidor de grande volume, ele vai ter aí 5, podendo chegar até 4 anos aí de tempo de retorno do investimento dele, tá certo? E tem os clientes industriais, que talvez são os melhores clientes, né, que eles vão ter a menos de 3 anos de tempo de retorno, ou se não, dependendo de como é o contrato dele com a concessionária de energia, talvez o retorno dele seja até infinito, ou seja, seja um investimento inviável, mas vai depender muito especificamente do caso e do tipo de contrato que esse cliente industrial vai ter com a concessionária, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro essa questão aí do tempo de retorno, da questão do quilowatt ser mais caro e também do volume de energia que você consome. Mais outra pergunta aqui que a gente vai responder. Tenho 2 endereços, consigo abater as 2 faturas? Bom, sim, você consegue se beneficiar, você consegue criar uma única usina e abater nesses 2 consumos, e aí você vai se beneficiar de um modelo que a gente chama de autoconsumo remoto, que é você tem uma usina fotovoltaica em um local instalado, essa usina ela gera mais do que o suficiente para aquele local, você vai ter aquele crédito energético que a gente falou lá na primeira pergunta, e aí você vai ter o que? Você vai conseguir compensar, pegar esse crédito e alocar ele para outra unidade consumidora, né? Tem alguns clientes nossos aqui que tem 7, outros clientes têm 10 contas, né? São 10 lugares que ele consegue abater a conta de energia dele e ele fez apenas um único investimento. E qual que é a vantagem de você juntar várias contas aí, se você tiver essa possibilidade? É aquela vantagem que eu falei anteriormente. Um sistema que gera economia de R$1.000 por mês, ele é mais barato que 2 sistemas de R$500 por mês. Ou seja, vamos supor que você tem 2 casas, as 2 consomem R$500 por mês, e aí em vez de você colocar um sistema em cada casa, você coloca um sistema só e ele vai ficar mais barato do que você repartir esse sistema em 2. Então sim, você pode abater, né, em vários endereços a sua conta de luz com apenas um único sistema, tá certo? A última pergunta do dia desse episódio que é a seguinte: queria saber se tem muita burocracia no processo para colocar o sistema fotovoltaico, né? E existe uma burocracia sim, tá? Ela é exigida pela ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que, vamos dizer assim, ela que regulamenta todos esses trâmites de você gerar sua própria energia. E o que acontece? Essa parte burocrática, né, que é feita entre o cliente e entre a concessionária de energia, nós aqui da Caimã, nós fazemos isso para o nosso cliente, né? Existe um processo que a CEMIG, por exemplo, exige para homologar o sistema dele. Então você tem que homologar o seu sistema, você tem que contar, né, entre aspas, para a concessionária de energia que você vai colocar um sistema fotovoltaico. Essa concessionária de energia, ela tem que verificar a sua instalação, se onde você está, você consegue colocar aquela usina que você quer, né? Ou seja, se toda a rede, toda a infraestrutura dessa concessionária, ela consegue absorver aquela geração que você está colocando ali, e se vai ser necessário ou não ali uma obra, uma adequação da infraestrutura dela para você colocar esse sistema que você tem para colocar ali. E esse processo de homologação ele é muito importante, porque não é simplesmente você comprar o equipamento, você comprar o sistema e querer instalar na sua casa. Existem essas regras porque você pode colocar uma geração, né, você pode ir lá e trazer riscos, né, riscos mesmo de
trazer uma geração que aquele local não aguenta, né? E aí você pode, sei lá, você pode trazer riscos de explosão de um transformador, você pode oferecer risco à vida de trabalhadores da CEMIG se você tiver um sistema que não seja homologado. Enfim, é necessário sim você passar por essa burocracia para você ter um sistema que esteja de acordo com as normas, né, técnicas exigidas, que são inúmeras normas, e também um sistema que vai te trazer o benefício que você quer, que é economia na conta de luz, e o melhor de tudo, você fazer isso tudo de forma legal, de forma que não vai trazer riscos nem para você, nem para a concessionária de energia e nem para outros clientes desse concessionário que também precisa daquela energia. Então sim, existe uma certa burocracia, mas nós aqui da Caimã fazemos tudo isso, né, para os nossos clientes para garantir a satisfação deles, tá certo? E esse, né, foi mais um episódio aí do Caimã Coffee. Se você tem a sua pergunta para fazer, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade sobre a Caimã, sobre sistemas fotovoltaicos, deixa a sua pergunta lá no nosso Instagram, a gente sempre deixa a caixinha de perguntas aberta. Deixa também aqui nos comentários, né, a sua dúvida, pode deixar aqui pra gente. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar aí o seu joinha, o seu like, tá certo? A gente se vê na semana que vem no próximo episódio do Caimã Coffee.